79 anos de idade. Dá para agradecer a Deus por isso, né, mãe? Você vai viver pelo menos uns 200 anos aí com muita vida e saúde. Ah, meu Deus, para me viver com 200 anos comendo um caminho. Eu quero viver mais ou menos uns 15 anos. Mas Matusalém viveu mais de 900 anos. Por que você não pode viver também? Mas era ele que deu esta graça para ele viver este tanto. Mas se Deus me der a graça para me viver até 90 anos ou 100, tá bom. Glória a Deus, tá bom. Não, eu quero que ela viva mais 200, mais... O nome dela é Maria dos Milagres Benício, nascida no povoado de Breja, no estado do Maranhão, no povoado conhecido como Barro Vermelho, isso por volta de 1943. Nascida em uma família, como na época, grande, hoje vive no município de Buriti dos Lopes, aqui no estado do Piauí, com os seus 79 anos de idade. Conversar com ela nesse momento é minha mãe, tenho o prazer gigantesco de poder conversar com ela e deixar registrado neste vídeo para a família muitas coisas que, quem sabe, muitos não lembram ou não sabem. Estarei conversando com ela nesse momento. Mamãe, 79 anos de idade. Como você se sente nesse momento com esta graça, com esta benesse da parte de Deus de ter 79 anos de idade? Me sinto muito feliz, graças a Deus, muito feliz. E então, eu desejo que meus irmãos, meu povo também se sinta feliz. Os que estão no interior, que vão para a cidade, que ninguém morre de fome. Na cidade ninguém morre de fome, mas fácil morrer de fome no interior, mas na cidade não. Pois é, a senhora, 79 anos, a senhora lembra quantos irmãos, irmãs a senhora, digamos assim, teve, porque muitos já foram colhidos pelo Senhor? Meu filho, eu acho que eu tive uns 12 irmãos, mas os mais velhos Deus já tirou. Santa já foi, Paulo também, Cícero também, esse mesmo, Luzia, tudo esses meus irmãos, tudo já foi embora que Deus já tirou. A mamãe teve uma infância, posso dizer, sem mãe, né? Foi, a infância sem mãe e sem pai, porque o pai abandonou nós muito criança, para viver distante de nós com outra mulher. O que aconteceu é que a mãe dela partiu cedo no tocante ao tamanho, à idade dos filhos. Ele, o meu avô, tendo a necessidade de uma nova companheira, ele buscou outra companhia e, segundo ela, os filhos ficaram um tanto à deriva, tá? Assim, conversando com ela, eu não vejo em minha mãe o sentimento de revolta, mas sem dúvida foi muito difícil, né, mãe? Foi difícil demais, mas Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ajudou nós tudinho, nós nunca morremos de fome, nós nunca roubamos, graças a Deus. Trabalhava se machucando, quebrando os dedos, quebrando coco, para comprar os necessários. E ele, papai, não ajudava em nada depois que ele acolheu outra mulher para ser companheira dele. Após o falecimento de sua mãe, houve alguém na sua família que deu uma ajuda, que estava sempre do lado de vocês, dos filhos mais novos? Meu irmão mais velho, o Cícero. Esse é que deu ajuda para nós, que acolheu nós, ficou com nós. Inclusive, era muita criança e estava tudo desesperado de precisão, dormindo quase no chão. Aí ele tinha uma vaca, que a madrinha dele tinha dado para ele. Ele foi vender esta vaca para comprar as coisas para casa e comprar roupa e rede para os irmãos, que ele não queria ver os irmãos andar nu e nem dormindo no chão. A senhora tem me confidenciado de que você teve uma época vivendo com uma das suas irmãs, a tia Luzia. Foi. Quanto tempo você passou com ela? Eu passei com ela até 12 anos. De 12 anos em diante, meu irmão Raimundo foi me buscar.
e eu acompanhei. Quantos anos você tinha na época em que a sua mãe partiu para a eternidade? Eu tinha 5 anos de idade. Eita, tinha 5 anos de idade. Imagina naquela época ter 5 anos de idade, E ficar sem a pertencer a uma família grande e ficar sem a mãe. Certamente foi muito difícil. Pois bem, a senhora tinha quantos anos quando a senhora casou? mãe. Eu tinha 22 anos de idade. Tinha 22 anos de idade. Aí não deu certo, né, mãe? Não deu certo o primeiro casamento? Não deu não. Tá certo. Aí a senhora teve quantos filhos neste primeiro casamento? Deixa eu ver, foi o Zé Luiz, a Gorete, a Ana, a Maria Chaga. e o Chaga. 5. 5 filhos. 5 filhos. Pois bem. E aí pronto, não deu certo. Depois apareceu um cidadão lá no estado do Maranhão, também maranhense, também da região, que havia perdido a esposa. A esposa havia falecido de parto aqui no estado do Piauí, mais precisamente no povoado conhecido como povoado Jatobá, aqui às margens do rio Parnaíba. E esse cidadão foi ao município de Brejo, no estado do Maranhão, acredito que já lhe conhecia, e aí trouxe a senhora para morar aqui no Piauí. Foi, ele me trouxe dizendo que era para nós casar, mas não deu certo. Não, veja bem, não deu certo o casamento, mas deu certo a vida dos dois até que ele foi colhido, ou seja, ele faleceu, que é meu pai. Ele faleceu em 2017, salvo engano, em 30 de março de 2017, 30, 28, não lembro, 28 de março de 2017. Eu quero que a senhora conte para nós, nesse documentário, como era a vida no Jatobá, na família, quando a senhora chegou, as primeiras impressões que a senhora teve. As primeiras impressões que eu tive foi que era muita gente, tudo criança. Eram umas crianças que não tinham, bem dizer, entendimento, ensinamento. Cuidado muito pouco. Foi uma grande preocupação para mim falar com eles com muita calma, conversar com eles, aconselhar que não era daquele jeito, a gente tem que viver, era calma, era unido de uns para os outros. A senhora trouxe alguns filhos e chegando para morar com meu pai, já haviam vários filhos dele, né? Vários filhos, e ali juntou tudo em um só ambiente. Inclusive a casa não era nem tão grande, né? A casa não era nem tão grande para... Eu trouxe um casal de filhos. Você trouxe um casal, os mais novos. Sim, eu trouxe um casal, o Chaga e a Maria. Tá. Mas dei graças a Deus que souberam se unir, porque eu aconselhava todo dia. Graças a Deus. E aí, o tempo passou, nasceram mais 3. Mais 3. O Cícero, Francisco e o Lázaro. Meu com ele, cidadão. Pronto, então com José Bastos Alves, que é o meu pai, nasceram 3 filhos. Eu, que sou o mais velho, Francisco, que é o segundo, e o Lázaro, que é o mais novo, o terceiro filho. Como é que era a vida na época de meu pai, no tocante a ganhar a vida? O que ele fazia para poder manter tanta gente assim? Ela trabalha muito, muito mesmo. Ele trabalha na roça e trabalha de vazante, plantava arroz Natal, Pedra Grande, de verão, e era uma luta. Pescava às 6 horas até 9 horas da noite, que o Deus tinha muito peixe no rio. Ele, em um lanço, ele fazia uma lata cheia de querosena, só de peixe. Botava 2 lanços, era uma gaferna da canoa. Então, geralmente, Dava almoço e janta e sapeca. Ele trabalhava na roça. E na minha infância, eu ainda lembro, por volta de 10, 12 anos, ali por volta das 4 da manhã, ele chamava para ir pescar. Por quê? Funcionava assim. Ia pescar durante esse horário no rio, botava 1, 2 lanços,
e pegava aquele peixe e deixava em casa, que seria a mistura do almoço, tá? E então ia para a roça com a certeza de que, estando mais tarde em casa, que fosse meio-dia, que fosse 11 horas, havia o alimento. Que fosse com arroz, quando tinha o arroz, ou com farinha, que era mais difícil faltar por conta da produção de farinha na época, que era grande. As dificuldades na época ali, mamãe, eram tremendas. No período do inverno, como é que é sair do Jatobá com alguém doente? Meu filho, era a maior dificuldade. Para chegar no carrasco, tinha de ser todo tempo de canoa. A não ser, não saía. Pois bem, dentre essa situação, por que eu cito assim? Porque eu que estou fazendo esta entrevista com minha mãe, até os 12 anos de idade, eu fui um garoto muito doente. Muito doente. Inclusive, em uma das oportunidades que minha mãe esteve comigo no braço e alguém viu a situação, quanto meu pai e ela estavam lutando pela minha sobrevivência, houve alguém que disse: deixa morrer. Qual foi a sua ação diante disso? A minha ação foi o que eu disse para ele, que eu não ia deixar meu filho morrer de maneira nenhuma, que Deus ressuscitava os mortos. Imagine meu filho que ainda está respirando. E aí eu fiquei assim com aquele rancor. Eu digo: senhor fulano, é mais fácil você morrer do que meu filho. O cidadão, claro, já tinha uma certa idade, né? E pela idade já passou, já vive na eternidade, tá? Pois bem, e quando a senhora chegou no Jatobá, havia a mesma quantidade de casas que a gente deixou quando nós viemos para cá em 2011? Já existia. As mesmas famílias estavam morando? Já estavam lá. Era ruim demais as condições de lá, mas o povo não queria sair de lá. Só saía de lá de inverno pela enchente de canoa, porque não queria amanhecer o dia carregado pela água. O que acontece é o seguinte: o Jatobá, onde nós morávamos, de um lado tinha o rio Parnaíba, fonte da água, claro, a água estava ali, e o peixe, o camarão, e do outro lado é lagadiço. Então, de um lado tinha peixe, do outro lado também tinha peixe. Além da terra ser uma terra que era e que é ainda hoje e que vai permanecer sendo banhada pelas águas do rio Parnaíba, e isso trazia muita fertilidade. Dava arroz, quer dizer, dava feijão, maniva. Arroz não, porque arroz é mais para terra em que é barro, e lá é muita areia. Alguns pontos com barro, mas o barro que eu chamo argila, né? Muita areia. E aí facilitava a produção de alguns gêneros alimentícios e as pessoas gostavam dali. Eu mesmo gostava daquele local. Nós estivemos aqui, voltando um pouquinho, nós estivemos em uma visita ao meu tio Raimundo. Eu não lembro qual foi o ano, e foi perceptível que ele era crente, né, em Cristo Jesus, servia a Deus com muita alegria. Qual é o seu conselho hoje, como crente também em Cristo Jesus, batizada nas águas, servindo a Deus na igreja Assembleia de Deus? Qual é o conselho de minha mãe para toda a família? É que todos recebam Jesus como seu Salvador. Aceite Jesus como Salvador e sirva a Deus e não se desanime de maneira nenhuma. A senhora aceitou Jesus, salvo engano, em 2008. De lá para cá, há algum arrependimento por ter aceitado Jesus como Salvador? Até hoje nunca me arrependi, graças a Deus. Algum dia que eu estiver em algum lugar, alguma festividade, que alguém perguntar quem quer aceitar Jesus como Salvador, eu levanto a mão. Aceitei e aceito toda a minha vida. Certo, você fez a sua decisão aceitando a Cristo como Salvador. Ela é batizada nas águas. Tá.
Mas assim, mãe, teve uma época que a senhora me relatou, assim que você aceitou Jesus com um período, você me relatou que estava pensando em sair. Mas você disse também que um dia indo para a congregação, você percebeu algo dentro da igreja que fez você mudar de ideia. O que foi? A senhora ainda lembra? Não lembro mais muito bem não, mas eu senti algo maravilhoso por dentro de mim, que aquilo não era para mim fazer. Aceitar Jesus e eu voltar atrás. Não, eu tinha que seguir em frente. Obedecer à lei do Senhor e servir a Deus, acompanhar. Não desistir, porque nós sem Deus não somos nada. Certo. Pois bem, nós viemos do Jatobá para cá. Aqui é Novo Jatobá, que não alaga. Aqui nós temos energia elétrica de qualidade, temos casa bem melhor, nós temos rua com calçamentada, internet também de qualidade, água encanada que a gente não tinha, tá? A senhora acha melhor aqui ou lá? De 1000 vezes aqui, 100%. Melhor aqui do que lá. Tá, tem um outro assunto aqui que eu quero conversar com a senhora, que essa é uma parte histórica que não faz parte da nossa família. Quando a senhora chegou lá no Jatobá, como é que era a navegação do Rio Parnaíba? A senhora lembra como é que o pessoal... A navegação de lá era lancha e bote. E eram barcos grandes que faziam o transporte tanto de pessoa quanto de mercadorias. Pois era, um barco grande, a vela. A vela e a vapor também, né? Pois é, a vela e a vapor. Eu vou te falar, era muito bonito. Quando passava, era uma alegria para o povo. Olha como não vai acular aquela lancha, olha como não vai acular aquele barco. Olha Mas... a altura que não vai a vela da canoa. Mas aí com o tempo o rio teve a questão do assoreamento, aterrou, não teve mais a mesma possibilidade. Inclusive, meu pai viajou muitas vezes para Parnaíba em uma canoa, né, chamada Juriti, vendendo lenha para a usina, usina elétrica lá em Parnaíba. Ele passou mesmo um bocado de tempo fazendo isso, vendendo lenha lá para a usina, em Parnaíba, num bote por nome de Juriti. Pronto, era uma canoa grande do meu avô, Domingo Marta, canoa esta que depois, quando a navegação foi perdendo a sua força, ela foi posta no seco. E ali, depois veio um fogo e acabou com a embarcação. Foi. Ela estava coberta de folha, a roda dela estava toda cheia de folha, e não deu tempo, o fogo foi tão violento, foi na hora da pancada da viração. Então, foi tão violento que não deu tempo a gente acerar a roda dela para ela não queimar. Queimou mesmo, todinha. Pronto. Acabou. Falando ainda sobre a nossa família, né? Nossa família é grande. Os filhos da tia Socorro, eles, podemos dizer assim, que são as pessoas mais próximas a gente, né? Que conversa com a senhora e que às vezes aparecem por aqui. É visitar os filhos da minha irmã Socorro, mas do Chico Mano. Deus já tirou todos os dois. Graças a Deus que foram com Cristo, porque eles eram crentes. Eles serviam a Deus. Aceitaram Jesus como Salvador, todos os dois, e a família inteira. A senhora lembra o nome deles? Eu lembro, o nome do marido dela era Francisco Gonçalves Bastos. Os meninos. Você está perguntando dos Os meninos? filhos, Os filhos, eu me lembro do Elias e a Helena, Paulo. A Maria e o outro ali, como é? É o Paulo. O Paulo, que é o mais novo, e o outro eu não estou lembrado agora. Tem a Helena. Pronto. Pois é.
Tá certo. Pessoal, eu estou gravando isso aqui. Inclusive, eu vou colocar junto com este vídeo o vídeo da nossa visita ao tio Raimundo. Espero encontrar no meu Facebook. O vídeo da visita do tio Raimundo. Nós estivemos visitando há uns 4 anos atrás, antes da partida dele. E tive a oportunidade de gravar os dois, minha mãe e ele, conversando. Eu quero colocar junto, espero poder encontrar lá no meu Facebook e assim adicionar esta parte histórica da família. A gente guarda lembranças em fotos e eu quero poder deixar para a família este legado nesse momento, porque nós estamos a conversar e a partir de então a família que está sempre observando os acontecimentos na internet vai estar assistindo este vídeo e percebendo que pela graça e pela presença, pela bênção do nosso Deus, minha mãe é irmã de vários membros da família, os netos, filhos podem assistir e saber que graças a Deus ela está bem. 79 anos de idade. Dá para agradecer a Deus por isso, né, mãe? Dá para agradecer. Dou graças a Deus e louvo a Deus todo dia na minha vida, que Deus tenha alcançado esta vida de 79, esta bênção que para mim é uma maravilha. E louvo a Deus por isso e dou graças a Deus. Glória a Deus, meu Deus. Você vai viver pelo menos uns 200 anos aí com muita vida e saúde. Meu Deus, para me viver com 200 anos, como eu não caminho. Eu quero viver mais ou menos uns 15 anos. Mas Matusalém viveu mais de 900 anos. Por que você não pode viver também? Mas era ele que Deus deu esta graça para ele viver este tanto. Mas se Deus me der a graça para me viver até 90 anos ou 100, tá bom. Glória a Deus, tá bom. Não, eu quero que ela viva mais 200, mais 300 anos, porque assim, mãe a gente só tem uma. Então, nós trouxemos aqui os relatos, um pouco dos relatos da história dela inicialmente. A gente sabe que é um tanto dolorosa, e um pouco da história no segundo casamento, bem como no povoado Jatobá, quando ela chegou, ali esteve e aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe todos, a mim e todo o meu povo, lá para onde estiverem, para onde eles chegarem, que Jesus é de seu guia de todos, que o demônio não é de tocar em nenhum, com o poder de Deus, da Virgem Mãe. Tá, mas assim, só terminando. Os filhos que ainda não fizeram a sua decisão com Cristo Jesus, meus irmãos, seus filhos, o que você diz para eles? O que eu digo para eles, que peço para eles, pelo amor de Jesus, que eles aceitem Jesus como Salvador e de coração, porque nós sem Jesus não somos nada. E nós só sobe para o céu com Jesus. Com o outro nós não podemos subir. E também nós não podemos ficar aqui na terra, porque se Deus deu a nossa vida para nós viver aqui, mas um dia Ele vem buscar. Então, quando Ele vier buscar, é para nós estar preparada com Ele no seu coração, e ter aceitado Ele de bom gosto, de coração, para subir para o céu com Ele. Família, um abraço, em nome de Jesus, a todos os que são meus irmãos por parte só de pai, outros por parte só de mãe, e outros pai e mãe. Afinal de contas, nós somos irmãos. Um abraço a todos. Deus abençoe.